A correção a seguir refere-se à semana 4 do PET, volume 2, Língua Portuguesa, Gênero Textual, Poema, parte 2. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos ao canal Lena Mari. E, caríssimos, vocês viram que o PET 4 vem falando dele, o sentimento que move o mundo, vem hablando de amor. E continuando a sequência da semana anterior, o gênero textual Poema, parte 2. Vamos ver do que se trata. Temos aqui a obra Meus Versos, de autoria da poetisa e escritora Florbela Espanca. Inicialmente, vejamos que, pela estrutura desse poema, trata-se de um soneto. O soneto é composto de 2 estrofes de 4 versos, ou 2 quartetos, e 2 estrofes de 3 versos, ou 2 tercetos. Ao todo, é uma composição de 14 versos. O soneto foi reativado no Renascimento através de Camões, com o soneto 11 e outros de sua autoria. Bem, vamos então à correção do PET 2, semana 4. Mas antes, vamos fazer a leitura do poema Os Meus Versos. Rasga esses versos que eu te fiz, amor. Deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. Que a cinza os cubra, que os arraste o vento. Que a tempestade os leve aonde for. Rasga-os na mente, se os souberes de cor. Que volte ao nada, o nada de um momento. Julguei-me grande pelo sentimento, e pelo orgulho ainda sou maior. Tanto verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram já o que eu penei. Asas que passam, todo o mundo as sente. Rasga os meus versos, pobre endoidecida, como se um grande amor, cá nesta vida, não fosse o mesmo amor de toda a gente. Né? Então, começando aí com a correção, o PET traz aí mais uma informação sobre poema. Poema é um texto literário escrito em versos, que são distribuídos em estrofes. Letra A. Qual é a temática do poema lido? Então, essa temática mostra que houve ali um rompimento. Então, nós poderíamos dizer que é o término de um relacionamento amoroso, o fim de um idílio, o final de um encantamento amoroso. Porque tudo o que o eu lírico fala leva a esse entendimento. Letra B. Na primeira estrofe do poema, com quem o eu lírico dialoga e por que faz uma súplica negativa tão enérgica? Sim, o eu lírico dialoga com seu amado, com seu amor. E como ficou chateado e com raiva por algo que esse ser de luz tenha feito, que pode ser uma traição, uma indiferença, mostrou que não devota nenhum amor pelo eu lírico ou não devota o mesmo amor, então o eu lírico está decepcionado, cai na real e faz essa súplica enérgica para que esse ser amado a esqueça de vez e tudo que ela lhe escreveu. Número 3. Na segunda estrofe, o eu lírico fala de si. Letra A. Descreva o comportamento do eu lírico antes e depois da perda do amor. Antes, o eu lírico estava apaixonado, ingênuo, escrevendo versos, exaltando seu amor pelo ser amado, estava cheio de ilusões. Depois da perda, sente-se um ser estúpido e com raiva e arrependido de sua atitude ou do que fez. Letra B. Qual é a figura de linguagem presente no verso? Rasga-os na mente, se os souberes de cor? É uma metáfora, pois o verbo rasgar assumiu o sentido conotativo. Não existe rasgar na mente, mas sim esquecer. Letra C. Qual é o sentido do verso? Que volte ao nada, o nada de um momento? Aquele momento idealizado pelo eu lírico não significou simplesmente nada para o ser amado. Não teve nenhum valor. Então que volte ao nada, que esqueça de uma vez por todas.
Na terceira estrofe, o eu lírico se identifica com as pessoas que já passaram por sentimentos semelhantes aos seus. Letra A. A proximidade que é sugerida entre o eu lírico e as outras pessoas lhe é satisfatória? Por quê? Embora o eu lírico tenha se identificado com as outras pessoas que também passaram por esse problema amoroso, não quer dizer que seja uma atitude satisfatória ou seja satisfatória da parte do eu lírico. Porque parece que ali dentro há um lamento, né? Implicitamente há uma lamúria sobre essa questão, quando ela fala assim no verso. Tanto o verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram o que eu penei. Asas que passam, todo o mundo as sente. Tá? Ela se identificou com as outras pessoas e tudo. Mas não quer dizer que isso lhe seja satisfatório. Né? Não é uma satisfação. Ela apenas se identificou e falou que muita gente já passou por isso. Assim como ela também. Ela não é a primeira e nem a última a passar por esse tipo de problema. Número 4. O verso asas que passam, todo mundo as sente, foi empregado em linguagem figurada. O que as palavras asas simboliza no contexto do poema? Qual é a figura de linguagem existente nesse verso? Como nós vimos, o poema Meus Versos tem algumas figuras de linguagem, como metáfora, gradação, e também, no caso dessa questão aqui, asas é parte de um todo. E quando se trata da parte de um todo, pelo todo, nós dizemos que trata-se de uma metonímia, porque aí asas que passam é a parte referente a um pássaro que passa. Pássaro é o todo. Então, asas aí seria uma metonímia. Mas também podemos falar que é uma metáfora, porque a asa está representando amor. Muito interessante aí, né? Asas que passam, amores que passam, e nos remete àquela canção sertaneja muito linda do Zezé, né? Esses amores que vêm e que passam e deixam pedras por todo lugar. Meu coração sem juízo às vezes me engana, fica perdido, se entrega e ama, sem conhecer os perigos de amar. Letra C, número 4. O verbo rasgar é empregado 3 vezes no início de determinados versos. Esse tipo de repetição é chamado de anáfora. Considerando o contexto do poema, qual é a finalidade de se repetir tantas vezes essa expressão? Olha, no caso do eu lírico, cujo desejo é que o ex esqueça de uma vez por todas tudo que ela fez por ele, tudo que ela escreveu para ele, então a repetição do verbo rasgar vem enfatizar essa finalidade, que é extirpar, cortar definitivamente, esquecer, tirar da mente de uma vez por todas. Número 5. A questão número 5 é a seguinte. Na última estrofe, o emprego da expressão pobre endoidecida cria certa confusão em relação ao enunciador e ao receptor. Para você, essa expressão é um aposto, termo explicativo, ou um vocativo, termo apelativo? Olha, de acordo com o texto, e como o eu lírico está se culpando, está se repreendendo pelo fato de ter feito versos e acreditado e ser tomado pela ilusão, então essa expressão pobre endoidecida corrobora essa atitude do eu lírico. Então ela está se chamando com essa expressão, pobre endoidecida. Ela chama a ela mesma com este vocativo, seria um vocativo.
tá? Porque o tempo todo ela está se punindo, né? Se punindo pela atitude dela. Então, pobre endoidecida aqui seria um vocativo. Correção da questão número 6. Ela é uma questão de opção. Esse poema é um soneto. Sobre esse tipo de composição, assinale as afirmativas corretas. Letra A. Compõe-se de 4 estrofes, 2 quartetos, 2 tercetos, separadas entre si por uma linha em branco. Esta está correta. Letra B. A estrofe do soneto é formada por versos, e cada verso é uma linha poética. No último terceto, encontra-se quase sempre a chave de ouro, ou a ideia essencial do soneto. Também está certa. Letra C. Não obedece às formas fixas, estando, portanto, em oposição aos versos regulares ou isométricos, os quais possuem a mesma medida. Esta está incorreta, porque ele pertence, sim, a uma forma fixa. Letra D. Os versos do soneto apresentam a mesma quantidade de sílabas poéticas. São decassílabos, isto é, tem 10 sílabas poéticas cada um. As sílabas poéticas são auditivas e não gramaticais. Letra E. Além do ritmo, que é o efeito produzido pela regularidade das sílabas poéticas no poema, o soneto também apresenta rimas, pares de palavras que apresentam o mesmo tipo de sonoridade nas terminações dos versos. E também está correta. Então, apenas uma é a incorreta, que é a letra C. E agora chegamos então ao final. E você pôde perceber que, mesmo sendo um poema escrito há quase um século, é atualíssimo em matéria de relacionamentos amorosos. E obrigada por assistirem. Se possível, deixem seu like e sua opinião nos comentários. E até o próximo vídeo.